Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós, nesse momento, está no Evangelho segundo Marcos. No capítulo 9, leremos a partir do verso 21 até o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa passagem bíblica conta a história de um pai. Um pai que naturalmente desejava o melhor para o seu filho. Um pai que, como na grande maioria, almeja, sonha, planeja uma vida abençoada para o seu filho, uma vida próspera ao seu filho. Mas aquele pai, ele vem até o Senhor Jesus muito triste, porque o seu filho era atormentado por um espírito maligno e ele via a dor, o sofrimento do seu filho. Tanto que ele chega ao Senhor Jesus e ele fala: mestre, o meu filho tem sofrido tanto. Mestre, por vezes o mal que vem sobre o meu filho lança o meu filho sobre o fogo, lança o meu filho sobre a água para tentar acabar com a vida dele, para destruir o meu filho. Quantos pais nesse momento estão clamando pelos seus filhos? Quantos pais, quantas mães estão chorando em casa porque não sabem onde os filhos estão? Porque desejam o melhor para os seus filhos, mas os filhos muitas vezes fazem más escolhas, se afastam de Deus. O pai planeja o melhor para o filho. E quando o pai vê o seu filho sofrendo, o pai também sofre. Nós temos um pai que está no céu. E Deus é um pai amoroso. Ele tem um projeto para a sua vida, para a minha vida. E quando o homem se afasta do projeto que Deus tem para a sua vida, Deus também se entristece. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte daquele que não serve ao Senhor. Mas Deus tem prazer em nos abençoar. E já aqui uma palavra para aqueles que estão assistindo. Você está vivendo o projeto de Deus na sua vida? Você está vivendo os planos de Deus, aquilo que o Pai planejou para você? Aquilo que de melhor Deus tem para a sua vida? Deus quer realizar uma grande obra no seu coração. E o que aconteceu com aquele filho, com aquele jovem, segundo a Bíblia? Ele trazia marcas profundas. São duas coisas que geram traumas profundos: o fogo e a água. Imaginem aquele mal que vinha sobre aquele rapaz e lançava ele no fogo. Em outros momentos lançava ele na água. São duas coisas que geram traumas. A pessoa que sofre uma queimadura gera até marcas muito fáceis de serem percebidas, uma marca de queimadura. Já nas águas, você não vê marcas, porque é uma pessoa que sofre um afogamento, você não tem nenhuma marca exterior, mas no interior fica um trauma muito profundo. Quem já passou por isso? E Jesus faz uma pergunta àquele pai: desde quando lhe sucede isso? Desde quando isso está acontecendo com seu filho? E o pai deu uma resposta: desde a infância, desde o início da sua vida. A história daquele rapaz é a história do homem, é a história da humanidade.
A humanidade, desde a infância, desde o princípio, vem sofrendo as consequências de uma vida longe do Senhor, as consequências do pecado. O homem, lá no livro de Gênesis, nós já vemos o homem se distanciando de Deus. E o homem traz essas duas marcas profundas, essa dor que o pecado traz, que o distanciamento do Senhor Jesus traz ao homem. As marcas aparentes, quando você é lançado no fogo e você sofre aquelas queimaduras e você traz aquelas marcas. A humanidade tem marcas visíveis. Todos podem ver as consequências de uma vida longe do Senhor, as consequências de quando o homem vira as costas para Deus. Você pega a história da humanidade, você vai ver claramente guerras, fomes, tragédias, a maldade no coração dos homens, são coisas visíveis, é como aquele que é lançado no fogo e fica aquelas marcas da dor, do sofrimento, aquelas cicatrizes. A humanidade traz essas cicatrizes desde o início. E há também aquelas marcas que ninguém vê. Quando se lança nas águas, quando você sofre um afogamento, aquele trauma interno, aquela dor silenciosa. A humanidade também traz consigo essa dor que a medicina não consegue entender, esse vazio que está dentro do homem. E por vezes há pessoas que nós olhamos para essas pessoas, elas parecem tão bem, elas parecem tão felizes. Você não vê no aspecto exterior nada que desabone essas pessoas, mas por dentro elas estão feridas, magoadas. A alma está faminta, há uma dor dentro do homem. Há uma dor que vem na história da humanidade, um vazio enorme dentro do coração das pessoas. E as marcas não são externas, são internas. Não é possível ver nas redes sociais, não é possível ver aos olhos humanos, mas Deus sabe onde está essa dor. E naquele momento, aquele rapaz foi apresentado ao Senhor Jesus. Jesus é aquele que pode curar a humanidade, que pode salvar o homem, que pode libertar o coração do homem. Naquele momento, a esperança surgiu no coração daquele rapaz. Jesus ia curar as feridas externas, as marcas externas. Jesus ia curar as feridas internas. Porque Ele trabalha em nós como um oleiro molda um vaso. Quem já viu um oleiro moldar um vaso de barro, ele começa a trabalhar no barro, ele começa a trabalhar num vaso e uma mão do oleiro vai dentro do vaso e a outra vai do lado de fora. Jesus é esse oleiro. Ele trabalha essas feridas aparentes, que as pessoas olham, apontam o dedo, julgam. Você é um derrotado, você nunca vai ser nada, você não tem mais jeito. Essas são as feridas expostas. Jesus, Ele trabalha com a sua mão do lado de fora, nos dando uma nova vida, uma nova identidade, resplandecendo em nós o brilho do Espírito Santo. E todos podem ver do lado de fora que você nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas a outra mão trabalha dentro de nós, aquelas feridas que ninguém enxerga, aquela lágrima que nós, por vezes, podemos até esconder de um familiar, de alguém que nós amamos muito. Jesus, as mãos dele podem também trabalhar dentro de nós. E como um oleiro, ele faz um vaso e ele enche do Espírito Santo. A palavra de Jesus nesse momento é uma palavra de esperança. Naquele dia, a história daquele rapaz mudou de uma vez por todas. E Jesus, ao final, entrega aquele jovem de volta para o pai. Pai, o seu filho está aqui liberto agora. Aquele pai agora podia se alegrar. Jesus vai te entregar de volta para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai fazer com que você experimente na sua vida
os planos de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida. E o projeto de Deus para você e para a sua família é a salvação em Cristo Jesus. Nesse momento, você pode sentir as mãos desse oleiro trabalhando por dentro e por fora, fazendo de você um homem, uma mulher consagrados ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.